Oi pessoal, tudo bem? Tenho aqui uma palavra para vocês que hoje vai nutrir, vai provocar e vai te incomodar um pouco, mas é o que o próprio Senhor Jesus falou. Então vai comigo no livro de Mateus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 24. Diz assim lá, qual que é o contexto aqui? Jesus ele está conversando com os discípulos dele, e esses discípulos questionam ele com relação a alguns posicionamentos contra os saduceus, os fariseus, e Jesus explica sobre esse posicionamento, o que é o fermento dos fariseus, dos saduceus, mas esse não é o ponto. O que eu quero que você visualize aí é que Jesus está conversando com os discípulos dele. E na conclusão dessa conversa, após uma boa reflexão, o que é caminhar com Jesus, o que é entender a figura de Jesus, Jesus conclui com esse versículo. Ele diz assim: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um texto comum, é um texto bastante conhecido na Bíblia, mas eu quero debulhar ele com você. Vamos lá. Primeiro Jesus começa assim, ó, então ele já dá uma explicação clara aqui que tem uma escolha, tem um pensamento. Não é assim, todo mundo vai vir após mim e todo mundo tem que negar a si mesmo. Não, ele está falando assim, ó, se alguém quiser, então ele dá a escolha, ele dá a oportunidade, é uma decisão individual. Ele já está colocando dois grupos aí, tem os que não querem e tem os que querem. Dos que não querem, tudo bem, o restante do texto não serve para nada. Mas dos que querem, ou seja, dos que falam assim, não, eu quero seguir Jesus mesmo. Aí vem as seguintes instruções. Aquele que quer, se algum homem quiser vir após mim, tem uma instrução. Qual que é a instrução? Negue-se a si mesmo. Na NVI diz, negue as suas próprias ambições, seus desejos. Então, negue-se a si mesmo. O que é o negue-se a si mesmo? É literalmente você falar assim, tá bom, quais são as vontades que Jesus teria que são diferentes das minhas vontades? Porque entre as dele e as minhas, eu tenho que negar as minhas. Aí, quais são as vontades de Jesus? É um outro tema, é uma outra discussão, E a palavra de Deus está aqui, ela é o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então, a vontade de Jesus está com base nas coisas que são justas, que trazem paz e trazem alegria. Mas isso é um outro ponto. O ponto é, aqueles que querem seguir a Jesus precisam negar a si mesmo. E às vezes o negar a si mesmo é dar uma olhada simplesmente na sua agenda da semana. Quais são os seus compromissos da semana que talvez você esteja não negando a si mesmo, mas sim negando o que Jesus gostaria que você fizesse. Talvez orar um pouco mais, talvez ajudar o seu vizinho que, talvez esteja desempregado há 6 meses e o que ele está precisando mesmo é uma compra de mercado daquelas bem recheadas e um abraço e um tempo ouvindo ele, Às vezes é isso. Aí essa agenda do ajudar o seu vizinho, ela às vezes é substituída talvez por terminar aquela série da Netflix ou assistir ou sair com os amigos, fazer alguma coisa. Às vezes o negue-se a si mesmo pode ser isso também. É só um exemplo aqui para a gente entender que, às vezes, quando a gente pensa nesse versículo no negue-se a si mesmo, já vem assim, nossa, eu vou ter que sofrer, eu vou ter que parar de fazer isso, eu vou ter que parar de fazer aquilo. Às vezes ele é muito simples. É só você dedicar, talvez, quando seus filhos chegarem em casa, se você já tem filho, ao invés de você está estressado do trabalho e acha que tem que descansar sozinho, não, negue-se a si mesmo, senta no chão com eles ali e brinque com eles.
Isso é o negar a si mesmo também. É o que Jesus faria se Jesus estivesse no seu lugar com filhos precisando de atenção, precisando de amor, precisando de carinho. Então, o negar a si mesmo é isso, é entender os seus desejos, as suas vontades, as suas necessidades, ver se elas são conflitantes ao que Jesus faria no seu lugar. Esta é a avaliação contínua daqueles que, se quiserem vir após Jesus, devem fazer. E ele continua da seguinte maneira: tome a sua cruz e siga-me. O tome a sua cruz aqui é uma figura é uma ferramenta de morte. A cruz era simplesmente o que a cadeira elétrica é nos dias de hoje. A cadeira elétrica serve para matar pessoas condenadas, antes era a cruz esse elemento, a máquina de matar. Só para curiosidade, alguns relatos aí de autorizações de Pilatos dizem que por dia eram feitas cerca de 80 crucificações. Então, se você estivesse hoje ali andando por Jerusalém, indo de uma cidade para outra a pé, porque não tinha carro, não tinha Uber, você fatalmente encontraria algumas cruzes nas ruas com pessoas penduradas agonizando, porque era algo comum naquela época, era uma ferramenta de condenação de quem era condenado à morte, e as condenações eram feitas às vistas das pessoas, então era algo comum. Mas o que Jesus fala aqui é: pegue a sua cadeira elétrica, pegue a sua cruz, porque você vai precisar matar algumas coisas em você. Alguns desejos, alguns pensamentos, algumas referências que estão um pouco equivocadas, talvez por causa da sua cultura, ou da sua criação, da sua história. E você vai ter que usar essa ferramenta de morte para matar, para crucificar isso na sua vida. E por fim, depois de você que quer seguir a Jesus, quer negar os seus próprios interesses e quer colocar seus interesses numa cruz, ele diz: depois disso, então me segue. O que é então me segue? Nós vamos caminhando e vamos aprendendo. Jesus fazia assim com os discípulos dele. Ele ia andando junto, conversando e ensinando, dia após dia. Ora, alguns davam umas tropeçadas, a gente conhece aí as atrapalhadas de Pedro, São exemplos do tipo: cara, você vai errar, mas beleza, vem comigo aqui, que eu vou te ajudar, eu vou fazer você crescer, eu vou te encaminhar para um lugar melhor. É uma caminhada, desde que negue-se a si mesmo e coloque seus desejos na cruz. E aí, já pensou sobre isso? Reflete, pense, ore, medite, vá a fundo nisso, converse com o Espírito Santo sobre isso, para ver se você de fato, se decidiu seguir a Jesus, está negando a si mesmo, pegando sua cruz e andando com Ele. Valeu? Até mais!